também é professora de pós-graduação. A Alexandra está aqui, já estou aqui convidando. E também ela é autora da onde também trata sobre compliance trabalhista. Alexandra, boa noite, estou te aguardando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Alexandra, como é que você está, minha Tudo querida? ótimo. Muito Sempre o início frio é um aqui. pouquinho difícil, quando a gente está entrando aqui na internet, a gente já não é mais menina de 20 anos de idade, então, Exatamente. mas a gente está aqui, graças a Deus, a nossa live, com muito frio aqui em São Paulo. Como é que está Aqui em no, Florianópolis? bom, aqui no sul, Florianópolis é um pouco mais privilegiado que as outras regiões, que está 4 graus, 10 graus, mas Florianópolis está numa temperatura bem amena, mas frio. Nós não estamos muito acostumados com o frio que está agora. Mas é um prazer estar aqui ao vivo no canal do Info Direito, juntamente com você, professora Selma. É um Prazer é prazer todo estar meu, aqui. minha querida. Um prazer. E hoje a gente tem sorteio da minha obra e também da Isso, sua obra. Vamos até exatamente. mostrar aqui já nossas obras que a gente está sorteando aqui. A minha de compliance Exatamente. trabalhista. Na verdade, eu estou sorteando aqui a primeira edição que está comigo, porque a segunda edição, que é ampliada, incluindo o Aham. momento emergencial, ela ainda não está disponível. Ela estará disponível no máximo em 2 semanas. Mas agora estou sorteando ainda, que eu tenho, está esgotado, mas eu tenho comigo, Aham. para enviar para quem conseguir ganhar esse sorteio, uma obra minha e outra sua. Com Você poderia certeza, falar da sua obra também, Alexandra? até o professor, os professores, o mundo acadêmico, estavam esperando muito a segunda edição, então eu já tenho ela em mãos. E eu também vou sortear o Manual Preventivo da Justa Causa, que vem a ser também o tema da política de advertências do compliance, justamente que é um estudo que eu faço dos pressupostos de admissibilidade da questão pedagógica, principalmente a questão pedagógica da figura do empregador para com os empregados. E é claro, né, as questões de desvios de conduta, que isso aí é muito complexo e que realmente a gente precisa adentrar em cada tipo de justa causa, mas a grande ideia, que também eu sei que você compartilha comigo, não é aplicar a justa causa, o nome é mais técnico. Na verdade, o que se busca é realmente modificar a cultura de uma empresa, proteger o empregado, mas também fazer com que ele tenha um crescimento pessoal e profissional na empresa. Então, os desvios de conduta, muitas vezes, eles podem ser objeto de caráter pedagógico. Às vezes não, né, Selma? Infelizmente, às vezes não é possível. Exatamente. Vai ter aí Até sim a justa causa. Com certeza, até porque por isso que a gente tem como uma das principais ferramentas de compliance trabalhista a política de advertências, porque, Exatamente. inclusive, você muitas vezes advertindo, você não apenas corrige o comportamento do trabalhador, você consegue muitas vezes até salvar o emprego desse trabalhador e mais do que isso, a vida. Por isso que eu falo que o homem tem mais medo de perder o emprego do que de perder a vida. E por que essa frase? Exatamente porque você, com a política de advertências, você está corrigindo o comportamento em questões, inclusive de meio ambiente laboral. Se o colaborador ele não Exatamente. está usando o EPI e ele é advertido, ele vai Uhum. pensar, alguma coisa está errada. Eu fui advertido, principalmente uma advertência escrita, ele foi advertido, então eu posso ser dispensado por justa causa. Aí Uhum. o seu empregador o advertiu, não corrigiu nem assim o comportamento dele, deverá passar para suspensão. Vamos dizer, uma, Uhum. duas, três advertências, isso poderá estar ali positivado numa política interna, em um regulamento empresarial ou interno, que são nomes sinônimos, como prefiram falar, regulamento interno, empresarial, regimento interno, e a partir dali não conseguiram corrigir os empresários, os gestores, o comportamento com a advertência, tem que aumentar ali e passar para uma suspensão como sanção disciplinar. Não foi suficiente, aí sim o empregador tem o direito de dispensar por justa causa o colaborador, mas muitas vezes até para protegê-lo, como a gente está falando, é muito melhor que ele seja dispensado por justa causa
que ele sim. sofra um acidente e venha a falecer, a ter ali a sua vida ceifada de uma vez, Uhum. por falta de Ou muitas utilização do vezes, EPI. sim, ou às vezes até provoca um acidente com um cliente, ou com um empregador, ou com um colega de trabalho. Então, é claro que o ato patronal de dirigir, disciplinar o empregado, nós temos também que ter um apreço por isso, porque eu sempre digo, né? Independente de quem esteja na minha frente, a gente está online, mas pode ser um empresário, pode ser um empregado, um professor, não importa, um juiz. O mais importante é que a tutela trabalhista ela existe, mas também não podemos esquecer que o empregador ele detém toda uma obrigação também de dirigir o negócio e a prestação de serviços. E é claro que ele não está dirigindo-se apenas a um empregado. Então, quando ele aplica a política de advertências, ou uma suspensão, ou até uma justa causa, muitas vezes a decisão, eu vejo isso muito na prática com as empresas, muitas vezes é necessário para que os demais empregados possam compreender da importância do ato patronal de disciplina. E, infelizmente, tem casos, e eu gostei muito das postagens que você tem inserido na tua página. Queria também, mais uma vez aqui, eu sempre te parabenizo, mas a tua página, quem está aqui agora conosco, e depois tem muitos que vão assistir a nossa live, eu queria realmente enaltecer a tua página. Ela é muito instrutiva, com muitas decisões do TST, muitas reportagens, e você tem assim um apreço muito especial ao compliance trabalhista. Então eu vejo que é uma página rica de informações, com conteúdos que eu digo assim que tem uma base, né, Selma? Você sempre se preocupa também em dar uma segurança, porque nós professoras e escritoras, é claro que a gente tem, eu não digo uma vaidade na questão negativa, a gente tem a nossa vaidade do nosso pensar. Mas eu acho muito importante, eu gosto de te parabenizar, não é porque você está aqui comigo na live, mas há que ser justa com o teu trabalho. Você sempre se pauta e você é bem cuidadosa com relação às decisões judiciais, porque nós do compliance, nós temos que nos despir muitas vezes do que a gente pensa, porque a gente precisa ver como o judiciário está agindo para Para justamente, resguardar exatamente a empresa. exatamente, e A não, gente vai não só... resguardando ambos, Alexandra. Na verdade, no compliance, isso que Uhum, às vezes as pessoas não entendem, inclusive os uhum, empresários, por que o compliance dá certo? Porque ele está ao mesmo tempo resguardando o empregador, empresa e o empregado. Na verdade, o isso. compliance trabalhista, ele tutela o Uhum, quê? O meio ambiente laboral e também tutela a empresa, inclusive preservando a sua imagem, a sua reputação. Por isso que ele é sinônimo de investimento e por isso que ele dá tão certo como exatamente a política da advertência, acho que é uma das ferramentas, entre outras, aqui só a gente elencando para quem está nos assistindo, quem ainda está iniciando o compliance, a gente tem também o gerenciamento do risco, inclusive neste momento emergencial, uhum, que é importantíssimo. A gente tem os códigos de ética, de conduta, regulamentos internos, a política da uhum, advertência que a gente está inicialmente conversando. Então, assim, a gente tem várias ferramentas de compliance trabalhista que se uhum, completam, os canais de denúncia também, uhum. inclusive neste momento, que vão acabar tolhindo a denúncia externa. Por quê? O trabalhador denuncia internamente e a empresa acaba evitando uma denúncia externa e às vezes até uma Uhum, ação coletiva, que sempre tem valores tão altos, porque uhum, é alto, porque vai ir para um fundo, e para ser exatamente pedagógico. Agora, se você tiver uma atitude pedagógica interna, corretiva uhum. internamente, vai sair muito mais barato. Então, Com investir em certeza. compliance trabalhista vale a pena. Essa questão, inclusive, de política de advertências é muito pertinente agora com o momento da Covid-19. Por quê? Uhum, A gente tem como EPIs, deste momento, algo tão simples como máscaras, luvas, uhum, álcool gel, que uhum, visam o quê? A preservar a saúde dos trabalhadores para uhum. evitar a proliferação da Covid-19. Se um Exato. empregado que não está usando uma máscara, ele é advertido exatamente na linha do que a gente estava falando anteriormente.
Ele vai se policiar com medo de perder o emprego para passar a utilizar a máscara. Mesmo exatamente não porque ele pensa que vai perder a vida, mas por conta do seu emprego. Agora, por outro lado, se é o empregador que não está fornecendo os equipamentos de proteção individual, aí ele está também errado, não está com uma boa orientação, e aí acaba até uma rescisão indireta, principalmente se a gente está falando em atividades de risco, como hospitais, onde a gente tem médicos, profissionais ligados à área de saúde, que Sim. estão ali em contato constante com a Covid-19. Então, a empresa ela deve fazer implantar todo o compliance desde os primeiros passos, desde o gerenciamento de risco até a implantação ali de todas as ferramentas de compliance trabalhista. E até aproveitando essa tua síntese, porque muitos advogados, colegas, né, nossos também, e até os acadêmicos, eles têm uma certa dúvida que eu acredito que é positiva, que é uma diferença ou uma confusão que se faz, porque as leituras de compliance são novas, professora Selma. Então, o que acontece? O preventivo trabalhista, que é, evidentemente, aquela consultoria rápida, por e-mail, ou muitas vezes por WhatsApp, e que você atende uma demanda, ela não é igual ao compliance. Então, eu queria só aproveitar a tua fala, já que você citou as ferramentas do compliance, que o compliance, mais do que um programa em que se busca a ética, que se busca preservar, evidentemente, os poderes do empregador e as obrigações dos empregados, também enaltecendo os direitos do empregado, é óbvio, mas é muito importante que o compliance ele não é apenas um mecanismo de seja eu como advogada ou gestora de uma empresa, apenas ficar abrindo a lei e aplicando ou não do jeito que eu quero. O compliance ele é um programa que muitas vezes, num resumo, aproveitando o gancho da tua fala, ele é um programa específico que nós fazemos um plano de ação de início, meio e fim, que no seu livro, que daqui a pouco vai ser sorteado, você fala muito bem dos 3 pilares, então não existe compliance sem ter o pilar preventivo, o pilar detectivo e o pilar corretivo, que vem a ser o que nós estamos falando, a política de advertências, e dentro desses 3 pilares, nós vamos ter as ferramentas do compliance. Então, às vezes, eu vejo que está tendo uma confusão. Às vezes é fácil falar em política fala política de advertência. Tem empresa que acha que está em compliance porque tem um regulamento interno sobre justa causa. E não é suficiente. E não é suficiente. Aí, inclusive, o compliance muitas vezes não sai do papel. Tem empresa que, às vezes, precisa de ter compliance só para fechar um contrato ali. E aí, para participar de uma licitação, aí faz a toca de caixa, um canal de denúncia, um código de conduta, e isso não é compliance. Compliance não é só ali no papel, ele tem que existir, ser efetivo. Inclusive, o nosso compliance trabalhista, ele faz parte também do programa de integridade em geral. Se a gente olhar a própria lei anticorrupção, que é uma das leis que nos traz um programa de integridade, e se a gente fizer uma leitura ali no artigo 42 do decreto 8.420, eu coloco até no meu livro, destaco essa parte, você vai ver que todos os parâmetros que estão ali são aplicados para nós no compliance trabalhista. Um deles são os treinamentos, palestras, porque não adianta você ter ali o compliance implantado na sua empresa e não divulgar para os seus colaboradores. E ali fala que há necessidade de treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. Por quê? Para ser efetivo, para ele sair do papel. Senão o empregado não sabe que tem um canal de denúncia, que o canal de denúncia é independente. Ele vai pensar, olha, aqui tem um canal de denúncia, mas para que serve? Ele vai direto para o meu chefe. Eu vou perder meu emprego se eu fizer uma denúncia. Então, as empresas têm que fazer... Porque é a primeira ideia que vem para eles. As empresas têm que fazer esses treinamentos, palestras e divulgar, explicar, na verdade, o que é o compliance trabalhista, o que contém no programa de integridade trabalhista dentro da empresa. Exatamente. E o porquê efetivo, inclusive. Ali
nos parâmetros ainda do programa de integridade da lei anticorrupção que a gente tomou como um dos exemplos, tem também as sanções disciplinares. E é ali que está a nossa Exatamente. política de advertências, porque as sanções Uhum. disciplinares, elas dão efetividade ao compliance. Do que adianta a empresa ter um código de ética, ter um código de conduta, um regulamento interno, Uhum. se não tiver sanções disciplinares pelo descumprimento dessas regras? Exatamente, até para dar exemplo que a empresa está realmente, digamos assim, utilizando o seu poder, porque eu não vejo nenhum problema quando nós falamos em compliance, em política de advertências, que é o caso agora, de também enaltecer o que o empregador, quando eu falo empregador, são os gestores. Eu dei uma palestra interna numa empresa, eu perguntei para os gestores se eles tinham conhecimento até onde eles poderiam ir com os empregados. E eles não sabiam. E eu achei incrível isso, porque a política de advertência não é um manual, é muito fácil. De repente, pego o meu livro específico sobre justa causa, eu vou lá, abro, aplico. Não é assim. O gestor tem que saber conduzir. O gestor tem que ter imediatidade, o gestor tem que ter uma coerência. E muitas vezes o silêncio, o deixar passar, em termos de compliance, não combina. Porque o compliance, os sujeitos do compliance, aí tem o comitê do compliance, mas eu acredito que com os treinamentos, como você, Selma, está também citando, Indispensáveis. ele é a chave do compliance. Então, tem muitas Principalmente ferramentas, para os mas a gestores. política de advertência sozinha não vai resolver. Tem que Não. ter uma Os dois juntos continuidade. dão efetividade. Na verdade, as sanções disciplinares, os treinamentos, como muito bem está ali no programa de integridade da lei anticorrupção, se você olhar aquela 13.303, que é a lei das estatais, também traz as sanções Sim. disciplinares, treinamentos periódicos, Então, como parâmetros uhum, do programa de integridade. Não adianta você ter os canais de denúncia, você ter só os códigos de ética, de conduta, ou tem empresa que tem código de ética, uhum, outras de conduta, o regulamento interno. O regulamento interno é mais para questões realmente disciplinares, para higiene e exato. saúde e segurança do trabalho, que é como veio lá da União Europeia, que é onde a gente tem uma cultura muito grande de regulamentos empresariais. Inclusive, tem Uhum, um artigo 99 do Código do Trabalho de Portugal que eu gosto de usar como parâmetro aqui, que fala que o uhum, regulamento interno deve estar exposto o tempo todo, deve ter a divulgação. E ali também, se você está vendo, temos o que? A divulgação do programa de integridade. A gente tem que uhum. divulgar o programa de integridade. E essa cultura tem que partir de quem? Da alta administração. Senão não vai ser Exatamente. efetivo. E os treinamentos, eles têm que ser passados para todos os gestores. E eu vou falar mais, muitas vezes a empresa não passa para os gestores os programas Uhum, de integridade por completo. E uhum, ele passa o programa de integridade para os altos gestores, mas não passa uhum, da política de advertências, que é indispensável, como a gente está falando, uhum. inclusive complementando aqui, o livro da Alexandra é maravilhoso. Quem leu Obrigada. meu livro, minha obra de compliance trabalhista, que eu falo muito da questão do poder também de direção, da política Sim. de advertências, inclusive agora eu acrescentei um capítulo específico para a política de advertências, que antes estava só na parte Uhum. das dispensas discriminatórias. Eu indico o livro da Alexandra, porque ele é realmente excelente, muito bom. E você está de parabéns, Alexandra, pela sua obra. E, completando aqui, então é indispensável os gestores eles saberem como aplicar as advertências. Eles Uhum. têm que entender, porque é algo que você não vai ler ali no programa de integridade e já saber aplicar. E muitas vezes o gestor ele liga para o jurídico para esperar uma resposta, já quebrou ali a Uhum. imediatidade até ter uma Exa- resposta. E tem Exatamente. outra questão. Quando você fala também de treinamentos, também tem que ser aplicados para os encarregados, para os líderes, supervisores de fábrica, porque dali vem muito passivo para as empresas. A gente tem muitos Exatamente. apelidos. Quando a gente está falando de uma logística, de fábrica, de chão de fábrica, quando a gente está falando de construção civil, e temos problemas ali de saúde ocupacional, de assédio moral, muito passivo, inclusive em Uhum. ações
coletivas, por assédio moral horizontal, porque o assédio moral não é só vertical, descendente, e Uhum. os trabalhadores não sabem o que é assédio. Eu já dei treinamento para encarregados que falaram, professora, isso é assédio? Eu não sabia que isso era assédio, nem E muitas, imaginava. E muitas vezes nós temos que atualizar a jurisprudência, porque eu sempre digo que o ser humano é criativo. Então, hoje nós temos condutas dos Sim, empregados em redes sociais, nós temos desvios de conduta, temos difamação, calúnia, enfim, tem tantos atos que se a empresa ela reeduca, eu digo que é uma reeducação. Quando a gente fala de adultos, a gente está reeducando, mas a empresa reeduca da forma como ela vê a ética numa questão, claro, própria, porque cada empresa tem o seu negócio, ela tem uma diretriz própria. Eu sempre digo que não se copia compliance, a gente usa conteúdos preventivos para que a gente possa criar as ferramentas do compliance, mas o compliance ele tem um fundamento que é a transparência, uniformidade, então eu tenho que viver aquela empresa, a essência daquela empresa. Um compliance de uma empresa ambiental é muito diferente quando eu apliquei numa empresa de indústria, que é uma indústria têxtil. São questões diferentes. Então, tem um código de conduta, tem uma ética, existem descrições de funções, existem treinamentos específicos. Então, nós, da área do compliance, nós também, né, eu sempre falo e eu conheço o teu ponto de vista, nós damos as ferramentas, nós falamos de um patamar mais generalizado, mas é por isso que nós estamos, e eu te acompanho e sei, sempre atentando com as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que não deixa de ser um canal importante de estudo contínuo, até para que a gente sim. possa ter uma noção sobre as diretrizes que nós aplicamos em uma determinada empresa. Em épocas de Covid é a mesma coisa. Você ressaltou isso muito desde o início do Covid e durante o Covid sobre os IPIs, já que o compliance também cuida do ambiente de trabalho. Não adianta também só dar e não fiscalizar os meios de proteção. Eu, no compliance semana passada, estou tendo problemas com os empregados que se negam a usar máscara ou tiram, enfim, tossem, estão fazendo brincadeira. Então, a empresa que tem compliance, ela vai além. Ela faz os documentos de entrega, ela faz o Sim. treinamento, a Como em importância do qualquer EPI outro. tem que ser. Tem que, na Exatamente, verdade, são EPIs. E ali a própria exatamente. CLT nos traz, no artigo 158, e sempre trouxe, na verdade, que Uhum. é falta grave a recusa da utilização do EPI. A empresa, ela forneceu o EPI, treinou o colaborador, ele assinou que recebeu aquele equipamento de proteção individual, ele não está utilizando, ele tem que ser advertido, porque é corretivo. Como você também muito bem Sim. estava falando, a gente aqui Uhum. tem medidas corretivas e educativas. Quando, até engaixando a sua fala, quando você falou a questão da educação, de educar o trabalhador, a gente, Exatamente. quando tem uma advertência, uma suspensão, a gente está corrigindo, que é o escopo da advertência, assim como de uma Uhum. suspensão, que a gente ainda não chegou ali na justa causa, porque se chegar aí é porque realmente o empregador já tentou de tudo, tanto que para Uhum. faltas mais graves, como uma improbidade, não vai comportar graus, ensejaria Uhum. justa causa direta, mas nessa situação a gente tem o que é advertência e educação, o escopo educativo. E você vai conversar com o colaborador para tentar corrigir sempre o comportamento. Às vezes eu gosto de brincar, Alexandra, e comparar como os pais com os filhos. A criança, ela se Uhum. porta mal, você dá uma advertência verbal. Sim. Não adiantou? O que a gente faz? Tira o videogame, depois Sim. tira a televisão, no final o celular, que é o castigo maior hoje para uma criança. Nossa, Só não eles. dá justa causa. Isso sim, mas eu digo, a mesada, faltou a mesada, aí eu corto a mesada também. Ah, verdade, é verdade. Ainda temos aqui mais medidas aqui educativas. Mas é a mesma coisa. Se a É. gente for diminuindo e não aumentando ali a gradação, então Uhum. não vai alcançar a sua finalidade. É como um pai e um filho. A diferença é exatamente essa. Que o filho você não pode dispensar por justa causa. Colocar só não vale a palmada. Então, nem a justa Da minha causa para o querida filho. Ângela, uma colega minha do Sul.
Um beijo para ela, ela é muito querida. Mas o que eu ia dizer para ti é o seguinte, a questão do empregado, a questão também que eu vejo não é só para ele, a questão corretiva, o empregado, ainda mais em épocas de Covid, a gente fez um treinamento de entrega, não é só ele, é o outro. Então, até a etiqueta de Sim. trabalho, a etiqueta do distanciamento, a etiqueta do uso de máscara, levar essa política a sério. Eu apliquei pelo menos um termo de responsabilidade, porque o compliance já está em andamento, então não tem como, haja Indispensável. anexo na política de advertência. Então, o Comitê do Compliance tem o poder de fazer os documentos, e esses documentos a gente faz um termo de responsabilidade para o empregado saber que ele recebeu, que ele também tem que cuidar da sua saúde, mas do outro. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes o empregado, ele se vê numa situação que, eu vou fazer. Mas não é bem assim. A empresa, ela também cuida da coletividade. Então, a política de advertências, do meu ponto de vista, ela possui um ponto muito positivo, que é fazer com que os gestores, e você tem esse ponto de vista, a empresa tem que cobrar que os gestores tenham transparência e uniformidade, que não protejam o empregado em relação ao outro, porque é Então, a questão da totalmente discriminação, distante. Alexandra, também. A gente tem que ter muito cuidado e Exatamente. até em treinamento a gente ressaltar isso, ou quem vai dar um treinamento, porque muitas vezes você orienta, olha, a gente tem estas ferramentas de compliance, uma delas sendo a política de advertências, para dar efetividade ao compliance, às políticas Sim. internas. Só que aí, o Uhum. que a empresa faz? Quero dispensar a Maria, porque a Maria, ela é estável, ela sofreu um Sim. acidente de trabalho estável. Então, eu vou aplicar a política de advertências só para a Maria. E aí há Exato. uma discriminação na aplicação da sanção. Então, também não pode, porque aí você vai trazer passivo para a sua empresa. Você tem que aplicar aqui as advertências, a política de advertências, tanto aumentando a gradação, não pode ter na mente advertir apenas, não consertou, vamos passar para a suspensão e o momento vai ter que chegar na justa causa. Como não pode haver a discriminação aqui na aplicação Claro. das sanções? Uhum. Inclusive, eu tenho orientado em regulamentos internos ou empresariais que você coloque ali, olha, nesse caso concreto, claro, não dá para você abraçar todas as situações, você vai ter que deixar aberto. Mas em É. algumas situações que são mais recorrentes na empresa, você pode Uhum. colocar aqui, vai caber uma advertência, depois uma suspensão, uma justa causa, ou então três Uhum. advertências, uma suspensão, uma justa causa. Você pode até Uhum. diferenciar para os estáveis, mas não para menos, ao contrário, para mais. Você precisar de uma suspensão a mais, porque aqui você tem alguém que, na verdade, tem uma garantia de Uhum. emprego, e por isso a Exato. gente vai ter que ter uma cautela maior. Então, tem essa diferenciação. Então, E assim, esse é o nosso papel, que é justamente passar para as empresas os princípios basilares do direito do trabalho, dos direitos constitucionais, que muitas vezes estar em compliance também é o nosso, aí entra o nosso papel como jurista, e você também, que acredito que compartilha comigo, porque são ferramentas que um gestor de uma empresa, se não é formado em direito, não adquire. Por isso que o compliance numa empresa, ele é interdisciplinar. E o nosso papel, eu o também tempo aprendo muito todo. com gestores, mas é passar os princípios, que é a base do compliance. No teu livro você explora muito isso. Nós precisamos também mergulhar no barco. Eu sempre brinco com meus alunos da graduação que nós, não importa, em compliance, todos têm que entrar num barco, e o barco vai ter a vela, e essa vela tem todos os princípios do direito trabalhista, e nós não podemos cortar velas, senão ninguém navega. Então, a área trabalhista ela é muito rica em princípios, e esse da questão da não discriminação, da dignidade do trabalhador, elas são, no meu ponto de vista, são dois pilares essenciais do compliance, e dali vai irradiando todas as ferramentas, inclusive a política de advertência, a política, o programa de integridade, entre tantas outras ferramentas do compliance. Então, esses princípios são muito Assim, importantes, não concordas, indispensáveis. professora? Com certeza, inclusive, até você falando da questão da não discriminação, porque a gente também tem a discriminação positiva que é importante, que aí é o contrário, se Sim, você não cumpre, você sim, vai ser ali, tomar uma sanção, ser multado, por exemplo, exato. numa questão ali de um deficiente, mas assim, a gente falando em discriminação negativa ou positiva, que aí é obrigatória para a empresa, falando de dignidade da pessoa humana, falando de princípios constitucionais, da questão de
do compliance ser interdisciplinar, por essa razão e porque quem está oferecendo compliance trabalhista deve entender bem dos princípios constitucionais, principalmente. Exato. Eu falo e eu abro a minha obra mencionando que o compliance trabalhista é adequação à norma, porque não é apenas a lei, a CLT. Você tem que conhecer bem os princípios também constitucionais, assim como os princípios peculiares do direito do trabalho. Então, por isso que é indispensável a gente, até no compliance trabalhista, destacar que a adequação é não apenas a lei, é a norma regra e a norma princípio. Ele é interdisciplinar e até quando você inicia ali, independentemente da implantação destas ferramentas tão indispensáveis com gerenciamento de risco, para você analisar uma lei quando ela sai, como foi o que ocorreu, que a gente conversou já em live anterior sobre as GMTs 927, 936, inclusive tivemos uma conversa sobre estas antes das decisões do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente já tem ali um posicionamento. A gente, sendo a lei, a gente já vai interpretá-la de acordo com o quê? Com a Constituição Federal, com os princípios constitucionais. Que, inclusive, neste momento, o STF acabou até afastando a negociação coletiva, na MP 936, mas com base em outros princípios. Por quê? A garantia hoje do emprego é mais importante até em momento que a gente vive emergencial, um momento de exceção, do que até o próprio salário. Então, foi por essa razão que o STF acabou ali acolhendo a licitude do acordo individual nas hipóteses trazidas pelo artigo 12 da MP. Até 3 salários mínimos, acima de 2 vezes o teto da Previdência, mais diploma de curso superior. E, por essa razão, neste momento é válido. Em outro momento, talvez ele não entendesse válido, porque a Constituição Federal fala de forma expressa que não há possibilidade de redução salarial sem negociação coletiva. Mas ali, ele analisou, no caso concreto, neste momento de força maior, que é o momento que a gente vive, e decidiu dar validade a estes acordos individuais para facilitar as negociações e até porque aqui a gente tem uma garantia de emprego nas suspensões e redução de salário e jornada. Então, tudo é analisado de acordo com os princípios. Até o STF nas próprias decisões. Tudo é levado em consideração. Inclusive, o STF ele reconheceu que nós sempre falamos, e todos os conceitos do direito trabalhista de qualquer autor, quando fala que o direito trabalhista ele tem a tríade empregado, empregador e o Estado. Então, naturalmente, nós estamos vivendo em épocas de calamidade pública, força maior legislada, e o STF, eu achei bem interessante, porque ele também usou uma interdisciplinariedade constitucional e utilizou outros princípios. Então, nós já sabemos na teoria geral do direito que quando 2 princípios colidem, o mais específico, ele, digamos assim, se sobressai. E nesse caso, o emprego, porque o direito do trabalho não existe sem o emprego, e considerando que o Estado, nesse caso, tem uma política de auxílio, por isso que eu percebi que o STF ele foi por esse caminho. Foi uma decisão que eu estava na expectativa de assistir, porque eu já adentrei na MP e quando eu dou as consultas, eu realmente faço o pensamento da MP, por que ela surgiu, e para mim está claro que essa flexibilização que muitos questionam, eu não entro na questão política e eu sei que tu também não é assim, nós somos técnicas, estudiosas e apaixonadas pelo direito do trabalho. Nós estamos vivendo em épocas de Covid, obviamente que nós temos que utilizar uma interdisciplinariedade. Então, é nesse sentido que eu concordo contigo que o princípio, seja o geral do direito, ou o emprego que está agora, digamos, como um patamar de garantia, a garantia de emprego, ela vem, digamos assim, como uma situação que foi bem posicionada na MP. É claro que, se nós formos pesquisar numa estatística, seja empregado ou empregador, os dois estão numa situação de muita fragilidade
cada um no seu quadrado, mas estão, e nós, né, Selma? Porque, na verdade, muito ainda vai acontecer nesse ano. O Decreto 6 de 2020 já estatuiu até dezembro de 2020. E as políticas que nós já fizemos live, estamos aqui comentando, como home office também, nós não sabemos até onde vai, porque, na verdade, o que acontece? A redução salarial da MP 936 ou a suspensão, ela tem um prazo máximo de ser Sim, pactuado. E tem daqui mais a de 90 pouco... dias. Sim, já Exato. se exaure. Então, Eu e tenho aí, por isso que, por enquanto, a gente tem das GMPs, eu falo, é bom por nunca ter o enquanto. abuso de nenhuma por enquanto, das GMPs. O certo é você intercalar ali as medidas, sempre dando segurança Exato. jurídica à empresa. E Exato. você tem que gerenciar o risco, inclusive sempre antes, Isso. para você depois não ter um passivo maior ali na frente. Muita empresa acabou aderindo à suspensão contratual, só que sem saúde financeira, e se olvidou que a MP nos traz uma estabilidade, que é Exata. exatamente o porquê foi agora, nesse momento, afastado o artigo 7º, inciso 6º, que jamais seria em outra situação. E, por conta disso, acabou, por uma falta de gerenciamento ali de risco, acabou assumindo um outro passivo maior aqui, de pagar de forma indenizada, que a gente tem os parâmetros para a redução do salário de jornada em percentuais, ou então, no caso da suspensão, no valor da suspensão, para os trabalhadores. Então, você tem que pensar muito bem anteriormente que medida você vai adotar. Não adianta você escolher ali, olha, também, eu vou colocar meus trabalhadores de férias por 10 anos, por Não, 5 tem... Exato. anos, exaurir só Exato. ali uma das medidas, porque vai ter consequências, problemas ali, principalmente de saúde ali, ocupacional, porque o trabalhador vai ficar ali sem férias, que tem por escopo exatamente a preservação ali da saúde, a recuperação do trabalhador. Então, cada medida que você vai adotar, você tem que ver qual é a consequência que ela pode trazer. E muitas vezes pelo excesso, como no teletrabalho, quando você opta pelo teletrabalho, é o melhor dos mundos. Por Sim. quê? Muitos estão de home office, não estão exatamente no teletrabalho. Agora, que o teletrabalho é aquele que é exercido de forma remota, por meios telemáticos, seja comunicação, informação, e ali, se você optou que é o melhor dos mundos, porque realmente é possível naquela atividade, você também tem que gerenciar os riscos envolvidos, Claro. inclusive a questão do meio ambiente de trabalho, que faz parte do meio ambiente equilibrado, que é um direito fundamental. E o Exato. colaborador, ele tem que estar ali em condições, a empresa que tem a obrigação de fiscalizar, inclusive, os aspectos psicofisiológicos do trabalhador, questão de cadeira, ergonomia, questão, a NR17 deve ser lida, eu Exato. sugiro para quem está, principalmente nesse momento, com os empregados no teletrabalho, temos que, muitas empresas chegaram a enviar cadeiras, levando em conta as condições de ergonomia, a questão de proteção de dados. Ainda ontem eu falei isso numa live, não vou me aprofundar, mas é fato que os empregados estão ali compartilhando dados de forma massiva, desenfreada, cada vez mais. E hoje a gente já tem o Marco Civil da internet. E sabe que o compliance trabalhista, ele ainda acaba também resguardando as empresas de passivos não apenas na seara trabalhista, como, por Claro. exemplo, Bem uma ação lembrado. na justiça comum, porque Sim. o empregado trata dados de clientes. Sim, A com ação não é de certeza. competência da Justiça do Trabalho, mas quem dá causa se você não tiver um compliance trabalhista, não orientar seu colaborador, não tiver ali as condutas que ele deve seguir no código de conduta, num regulamento interno? É o empregado que vai dar causa, principalmente por questões de engenharia social. Então, a empresa Exato. hoje, ela deve ter o compliance também trabalhista para evitar até ações na justiça comum e logo virar LGPD. É que nas relações de consumo a gente já tem o Marco Civil da Internet, que traz a necessidade de consentimento expresso, o CDC,
mas logo vem a LGPD, e provavelmente em agosto, porque a gente tem uma medida provisória adiando para maio de 2021, só que é uma MP. A MP pode nem ser votada. O que a gente teve Mas, agora foi o adiamento das sanções, que ainda estão para sanção presidencial. Então, mas o seu livro, que é sobre esse assunto, também vai ser utilizado como uma das ferramentas do compliance. É importante, apesar que hoje nós estamos aqui falando mais da política de advertência, fazendo digamos, uma revisão das MPs, já que também estamos em época de calamidade pública, força maior e Covid, mas a LGPD, ela é uma das ferramentas do compliance. Então, independente da futura MP porque que ela você demanda está adequação à agora, norma e compliance. A exato. própria LGPD, ela traz um capítulo ali para as boas práticas. É Uhum. indispensável. Se a empresa hoje ela não estiver adequada à LGPD, ou estiver pelo menos adequando à LGPD, que logo entrará em vigor, ela poderá Uhum. sofrer ali não apenas sanções, como condenações no judiciário, e Exato. altíssimas. Então, Uhum. infelizmente, a gente aguarda condenações com valores altos em ações coletivas, porque assim que ela entrar em vigor, ainda que as sanções entrem em vigor posteriormente, já haverá a possibilidade da judicialização. E a empresa, Exato. ela tem que, no compliance trabalhista, ali, incluir também o compliance na LGPD. O meu livro, ele traz a questão do compliance, também na LGPD, põe foco nas relações de trabalho, e eu coloco ali, Uhum. e dentro dos Uhum. passos da implementação da LGPD, incluindo ali os códigos também de ética, os códigos de conduta, inclui os treinamentos também da LGPD. Você precisa de passar por todos esses passos na implementação ali da LGPD para a sua empresa estar adequada à norma. Começando pelo Exato. comitê, que no compliance trabalhista tem que incluir, inclusive, o RH. Inclusive, quando você fala Exatamente. de LGPD, adequação a LGPD, no Vai compliance entrar a parte do. trabalhista, Vai vai entrar. RH junto, Uhum. jurídico trabalhista. Muitos advogados trabalhistas vão acabar sendo demandados de Uhum. adequação à LGPD, porque começa ali no processo seletivo. Com certeza. O próprio currículo, nossa, dá para fazer uma live só desse assunto, pela riqueza, né? Mas uma questão que você falou e eu me inspirei, o que eu mais acho interessante do compliance, que eu acredito do compliance, é que nós antecipamos, através das ferramentas do compliance, nós antecipamos e fomentamos um plano de ação efetivo para erradicar. E isso me lembrou muito a questão preventiva, porque o preventivo é apagar incêndio, muitas vezes. E o compliance, o que mais me apaixona, é por isso que eu também escrevi um e-book, também quero convidar aqui as pessoas para curtir minha página aqui no Instagram, o Alexandra Candemil, e aproveitando também mais uma A vez te ótima parabenizar página pela da tua Alexandra, página, também indico. também Selma Carlotto. Por quê? Porque o compliance, o que me apaixona, que eu sei que daqui a pouco está terminando a nossa live, o que mais me faz todo dia estar publicando e auxiliando as empresas é que eu, com as ferramentas e principalmente o gerenciamento de riscos, o que acontece? O comitê se reúne e ele vai antecipando, ele cria regras. Não precisa, claro, quando acontece um fato gerador complexo, o comitê se reúne para resolver. Mas o compliance, Selma, até para te passar a palavra, para a gente aproveitar os últimos minutos, eu estou e continuo aplicando compliance, estou apaixonada e é por isso que eu escrevo sobre ele, porque nós gerenciamos riscos e esse é o grande papel do jurista, não é só tratar da lei num contexto seco, não, a gente usa os princípios, usamos a doutrina, usamos a jurisprudência, é uma riqueza, só que eu vou antecipando, então quando você publicou recentemente sobre a questão da doença do trabalho versus Covid, você foi antes do julgamento, você já tinha chamado a atenção disso. Então, não é É porque apenas já deixa entendia que acontecer o já com a problema. presunção. Sim, Exatamente. a Nós gente já tem que precisamos, para mim, o analisar desde o compliance, início a lei. De exatamente. Então, acordo com os LGPD, princípios. Não exato. Então, adianta, como a GMT já tem alguém escreveu aqui, eu não estou vendo agora o nome, é exatamente isso. Não é você ler a lei seca, você vai ler a lei gerenciando o risco, e para isso você tem que ser interdisciplinar, como a gente falou, que é sim, basilar no compliance trabalhista
E você vai Uhum. ter que sempre analisar, dando ali um enfoque à Constituição Federal, os seus princípios, assim como os princípios peculiares do direito do trabalho. Foi como Exa- quando veio a reforma trabalhista. Muitos dispositivos vieram, a gente já sabia que seriam questionados, algumas já foram Uhum. julgadas no Supremo Tribunal Federal, algumas ainda estão pendentes. Mas por quê? Exatamente por conta dos princípios constitucionais. E E uma ali questão, a gente deixa não para o só. STF nos trazer uma palavra Exato. final para poder dar uma segurança jurídica. Jamais nós estaríamos aqui falando de um acordo individual, Alexandra, como a gente já conversou numa live anterior, se a gente não tivesse uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Antes da decisão do Claro, STF, qual era a claro. orientação? Tentar sempre a negociação coletiva, porque Sim. ao gerenciar risco, a gente tem que passar ali um posicionamento, uma orientação que vai trazer maior segurança para a empresa. Claro, a gente muitas vezes não vai nem poder dar a resposta, a gente vai deixar essa resposta para a empresa, Com mas a gente certeza. vai passar qual é a consequência que cada escolha pode trazer para a empresa. E toda Exatamente. escolha pode ter uma consequência. E num determinado momento, cada escolha vai ser a melhor e para cada empresa, E, independentemente do porte da empresa, porque todas devem estar em compliance trabalhista. Me perguntam muito, uhum. professora, uma empresa de pequeno porte pode fazer compliance trabalhista? Pode, o valor do Claro, compliance trabalhista é muito menor para uma empresa de menor porte que para uma sim. de maior porte. Um gestor de uma empresa de pequeno porte, o dono de uma loja, ele fazendo Uhum. um treinamento de compliance trabalhista, ele Uhum. conseguirá implantar o compliance trabalhista ali na sua empresa. O canal de denúncia, por exemplo, ele pode iniciar por uma caixinha de sugestão. Uma caixinha Claro, de sugestão pode ser um investimento que vai recuperar a sua empresa, que vai evitar uma grande ação, tanto ali individual como coletiva. Como hoje a exatamente. gente sabe que o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho recebendo várias denúncias. E tem Uhum. um aplicativo para receber denúncia no site. E, inclusive, o Ministério da Economia, agora a gente tem tido várias denúncias por desrespeito e fraude, inclusive a MP 936. Hoje eu postei no meu Instagram, inclusive, Aham. sobre empresas, inclusive escritórios de contabilidade que conhecem tecnicamente sobre a MP 936, fraudando ali os direitos dos trabalhadores. Os empregados estão suspensos e Uhum. ele não está pagando o salário, mas eles estão trabalhando. Eles trabalham e Exato. recebem um benefício emergencial do governo. Mas olha o Então, desvio de conduta, olha que complicado isso. sim, e por isso que a empresa precisa o quê? Ter internamente ali um canal de denúncia. Na questão, inclusive, da Covid-19, o empregado não quer usar uma máscara. Muitas vezes a empresa não está conseguindo fiscalizar ali toda a fábrica, toda a Uhum. empresa. Receberam uma denúncia, vão É super importante. advertir, conversar com o colaborador, porque até como você falou, você está preservando ali a saúde e a integridade física não só dele, como dos Mas a colegas. coletividade. Exatamente. Até o termômetro, por exemplo, a temperatura dentro da fábrica, já me perguntaram na entrada da Sim. fábrica Aham. se é possível realmente ser uma atitude lícita ou ilícita da empresa. Eu entendo que é uma conduta lícita, por quê? Porque ali você está preservando algo maior. Como a gente falou, a gente está sempre Uhum. ponderando princípios e a gente está preservando Uhum. ali a vida e a integridade física daquele trabalhador, como obrigação da empresa de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de higiene, saúde e segurança do trabalho, como nos fala a Constituição Federal. E se a Exatamente. LGPD mesmo estivesse em vigor hoje, Alexandra, já, a gente teria hipótese de tratamento ali de dados pessoais sensíveis, que é a questão dos dados Uhum. médicos, você tirar uma temperatura, desde que isso não seja Uhum. feito de forma vexatória, discriminatória, Claro. preservar vidas, porque você está evitando aqui o que? A proliferação
da Covid-19, do coronavírus. Que é um vírus que nós estamos conhecendo, não temos todos os dados, não temos o próprio... Nós vemos para qualquer reportagem de qualquer médico, independente da titulação ou da própria Organização Mundial da Saúde, é um vírus realmente que nós não conseguimos ainda mapear todas as suas nuances. Então, eu sempre digo, as empresas em épocas de Covid têm que fazer valer as regras de saúde, não só na política de advertências, seja com termômetro, e fazer prova também. Eu tenho tido esse cuidado, porque não é só advertir o empregado, eu também tenho que contextualizar que eu estou cuidando dos empregados. Então, eu sempre digo para a empresa, para que ela também se estruture pelo lado bom. Se ela está dando álcool gel, se ela está dando máscara, tem empresa que está dando até conforme o tipo de empresa, está dando outros tipos de proteções. Por que não registrar? É muito importante, porque nós sabemos que vão ter, e vai desaguar para o judiciário ações trabalhistas. O compliance, o que ele é? Por isso que eu falei, nós antecipamos. Não que a gente antecipe problemas, nós gerenciamos riscos, é a palavra técnica que a gente utiliza. Então, é que muitas vezes a empresa não sabe o quanto deixou de gastar, o quanto ele investiu. Exatamente. Então, tem muita empresa que investe e não dá publicidade. Eu não digo que é publicidade, eu digo assim, ó, com seus empregados. Os empregados precisam perceber que a empresa está atenta também nos seus direitos com relação à coletividade, que ela cuida, porque ela cuida. Eu posso ter 10 empregados ou 1.000, a minha responsabilidade é igual. Ou seja, em épocas de Covid, ou conforme outro tipo de atividade que tenha outros EPIs, eu tenho que conceder. E isso é uma obrigação patronal. Não há como fugir dessa obrigação da empresa perante o ambiente. É obrigação constitucional, como a gente falou. Exatamente. Proteger os trabalhadores, o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental. E isso é fato em qualquer momento. Por isso, entre os canais de denúncia, eles acabam tolhindo muito questões de assédio moral, assédio sexual. E ao a gente resguardar os trabalhadores, prevenir atos ilícitos, a gente acaba tendo ali também, além da melhora do meio ambiente de trabalho, uma maior produtividade por parte dos trabalhadores, porque eles se veem satisfeitos. Por que o compliance trabalhista ele dá certo? Porque ele é uma adequação à norma que preserva tanto o trabalhador como a empresa, não apenas em questão patrimonial, como imagem e reputação. Exatamente. E, Alexandra, eu estou triste, porque daqui a pouco a gente vai tomar uma suspensão, ali vamos na sanção intermediária da nossa política de advertências, vamos direto já para a suspensão, então vamos ser cortadas. Vamos mostrar mais uma vez o livro para quem está participando do sorteio, tem que fazer um print e colocar no stories. Print, e aí vocês vão me dar 30 segundos. Você está com ele aí? Não. Se não, pode ser só do 20. Me dão só 5 segundos para eu pegar o meu livro, que eu tive que mudar de local por causa da internet. Você fica só não tem problema, eu estou aqui. Livro. Bem rapidinho. Vai lá, rapidinho. Eu tô aqui com nossos espectadores. Então, assim, eu oriento que todas as empresas, elas adotem realmente a cultura do compliance trabalhista. O compliance trabalhista é o caminho para a sua empresa ter sustentabilidade hoje. Não existe outro caminho para a sua empresa e vocês, advogados, para seus clientes. Eu tô rindo de mim, faz parte do ao vivo. Bom, aqui também estou sorteando. Acho que nós duas temos que ficar na tela para eles fazerem o print, não é? Assim? O print simultâneo. Se Deus quiser, na próxima live, na próxima live eu vou fazer sorteio já da edição ampliada do LGPD. Se Deus quiser, logo estará aí. Isso. E Alexandra, será que o Jedson já bateu a nossa foto? Eu acho que sim, você está bonita, Alexandra. Ah, você também. Obrigada. Eu tô rindo de mim porque hoje eu apanhei na internet, mas tudo bem, eu tô aprendendo. Eu apanho todo dia. É que nós não nascemos com a internet, com uma meninada de 20, 30 anos. Então, a gente está aprendendo aqui com as lives, com a internet, aulas na Zoom, eu fiz vários treinamentos, estou craque agora, palestra na Zoom, aula da pós na Zoom, mas tivemos que aprender, a gente tem que acompanhar a evolução tecnológica.
E por isso Exatamente. que a LGPD, inclusive, veio e é tão importante, porque a Exato. evolução tecnológica, ela acabou mudando ali o valor dos patrimônios. Os dados passaram a ser hoje mais valiosos do que petróleo. E, Exatamente. Alexandra, minha querida, te agradeço muito por mais uma live. Também, Em breve estaremos aqui juntas com mais novidades e falando com sobre certeza. compliance trabalhista. Então, queria agradecer o Gedson Henrique, mais uma vez te Eu enaltecer, também. professora Selma. É um grande prazer estar sempre falando de compliance e que possamos fazer mais projetos juntas. E agora vamos ver quem são os sorteados. O pessoal está perguntando, mas isso é com O Jetson, InfoDireito. isso é o InfoDireito. O Jetson, após a nossa live, ele vai ver os prints nos Ah, stories ok. dele. Eu já aprendi como é que ele faz aqui os sorteios. E aí, depois que ele vai divulgar para nós quem é que foi Ah, então tá o bom. vencedor Então de tá cada ótimo. livro. Então, um Tá ótimo, abraço minha para querida. todos que estão online. Foi sempre é muito bom estar aqui também nesse canal para poder falar sobre compliance trabalhista. Olha, um grande beijo, E é bom que Selma. Até agora a vai próxima ficar vez. no IGTV, Alexandra. Já vai Ah, para que o coisa YouTube, boa! IGTV e vai ficar também aqui no perfil do Infodireito do Trabalho. E eu agradeço muito o Jetson também, sempre pela oportunidade. Então tá ótimo. Tchau, Então, amiga. para a gente não ser cortada, a gente Pela sai cultura do primeiro, não é isso? compliance, pelo Brasil, sem a gente ser cortada, de sofrer uma sanção disciplinar, a gente vai desligar. Então Tchau, tá, um tchau, beijo, querida. tudo de Tchau, bom. tchau, queridos alunos, espectadores. Tudo de bom.